Hoje, nesse vídeo, eu vou tentar zerar Clair Obscur Expedition 30 na dificuldade veterano, que é a mais difícil do jogo, usando apenas um personagem, que vai ser a Maelle, e não para só por aí. Eu só vou poder colocar em atributo só de força. Apenas força. Isso mesmo, é só soco. O desafio é simples, zerar o jogo inteiro nesse modo brutal e você vai acompanhar tudo, estratégias, equipamentos e o mais importante, quantas vezes eu vou morrer tentando fazer isso. Que pariu, meu irmão. Puta merda, velho. Caralho, velho. Eu não estou suportando mais. Vai ter contador de mortes, o tempo real da gameplay, e eu quero que você comente aí embaixo quantas mortes você acha que eu vou ter até zerar o jogo. Então as regras são o seguinte: só é permitido upar força, e quando eu alcançar 99 de força, os pontos restantes irão ser obrigatoriamente para sorte, já que não faz muita diferença, porque ele aumenta tanto minha força como agilidade, que faz eu atacar mais rápido, primeiro, né, em ordem, e sorte, que aumenta meu crítico. Minha estratégia é pegar o Pictus de 100% de crítico quando eu estou sozinho, então não vai fazer muita diferença. Segunda coisa, eu só vou poder usar Maelle. Como no começo do jogo eu não posso trocar para Maelle logo de cara, então eu vou usar o Gustave e botar só atributo de força nele até eu conseguir chegar na Maelle. Aí com a Maelle eu começo a gameplay de verdade. Eu não posso trocar, usar ou alternar com nenhum outro personagem em nenhuma situação. Se eu morrer, volta o save. Eu não posso em nenhum momento ressuscitar o meu personagem usando outros personagens. É voltar o save e tentar de novo. Meu objetivo é zerar o jogo na dificuldade veterano, que é a mais difícil do jogo, e terminar ele o mais rápido possível. E agora deixa de enrolação e bora ver quanto tempo eu consigo durar nesse inferno. Aviso: esse vídeo contém spoiler. Eu acredito que esse começo vai ser um pouco mais tranquilo, mas é só questão de eu pegar o Pictus de solidão crítica pra começar a melhorar minha gameplay. Eu acho que lá pro metade do jogo vou tirar o dano máximo muito cedo, então a questão depois vai ser mais questão de habilidade mesmo. Então eu acho que esse começo vai ser um pouco mais tranquilo, creio eu. Essa aqui é minha segunda luta, vamos ver se eu consigo passar de primeira, porque isso aqui é um pouco mais difícil. Puta merda, velho. É, velho, o negócio não é brincadeira não, velho. É a primeira morte já, mano. E agora foi mais tranquilo. Matei ela sem tomar dano, olha que beleza. Agora aqui começa a gameplay de verdade. Bem, agora é meu primeiro monstro que eu vou enfrentar. Eu espero que eu não morra de primeira. Aqui chegamos no mini boss, né? Vamos ver se eu consigo matar ele tranquilo. Não tem como tirar a Lune agora nesse momento, né? Mas eu só vou pular o turno dela e é isso aí. Aí é aqui que eu começo a botar os atributos. Os primeiros atributos, né? Não é com a Maelle agora, mas já chega ela. Os monstros pra matar aqui, bora lá. Ó, ganhei até uma arminha, né? Eu vou trocar já, pra ajudar bastante. Mais um monstrinho. Eu pretendo não morrer o menos possível com esses monstros mais batata, né? Porque eu tenho muita mais mortes para fazer em outros boss. Então eu espero que eu não morra muito. Só foi eu falar e eu morri. Aqui é um lugarzinho que eu posso ficar upando. Então vamos ver se eu consigo matar ele sem morrer. Pra ser mais difícil do que eu pensei, velho. Vamos ver se na segunda tentativa eu consigo mais tranquilo. Parece que já memorizei os ataques dele já. Paciência é uma virtude. Vamos tentar de novo. Cheguei na hora do primeiro boss. Vamos lá matar esse safado. For those who come up. Let me taste death!
Até que foi fácil, tomei só um dano ali, mas foi bem tranquilo, velho. Não tive nenhuma dificuldade. Finalizando a primeira parte, agora vamos para as águas flutuantes. Aqui é o melhorzinho lugar para upar, mas como eu quero logo pegar a Mael, vou tentar dar uma rushada, pegar ela logo e vou começar a upar aqui com a Mael. Chegamos na primeira parte, vamos lá. Já vou tirar esses dois ruins aqui, botar os pictos nela e vamos pro farm. Tá, chegamos nessa parte aqui e esses bichos daqui que vão me dar a arma que eu quero. Que eu vou ficar até o final do jogo com essa arma. Então vamos lá. Já vou trocar aqui, rapidão. Olha que beleza. Vou tributar uns pontos agora. Vou botar um pouco mais de força e vamos embora. Aqui tem um mini boss. Ele dá um Pictus bom de dano de contra-ataque, então vai ser bom matar ele. Finalmente consegui, mas valeu a pena. Esse Pictus aí vai ajudar bastante, mano. Só morreu algumas vezes só, mas não foi tão ruim não. Chegando nesse mini boss aqui, cara, eu tenho muita dificuldade de matar ele, velho. Eu não consigo entender os padrões de ataque dele. Mas é isso, né? Vamos lá. Finalmente matei ele, velho. Foi um pouco mais do que deveria, mas pelo menos eu aprendi o padrão dele. Ganhei uma XP legal. Vamos pro boss agora. Acho que eu não vou ter muita dificuldade com ele não. Esse boss é bem tranquilo. Pode ser que eu morra algumas vezes só, mas vamos lá. Foi tranquilo, agora eu vou pra melhor parte. Pegar o Pictus de crítico e farmar. Pra quem não sabe, onde pega os Pictus de solo é tudo aqui, ó, nessa direção do mapa aqui. Eu só peguei solidão crítica mesmo, porque o restante dos Pictus de solo eu vou pegar quando tiver level 20 mais, porque eu ainda não consigo solar os monstros ainda, então eu vou deixar pra pegar o restante dos Pictus de solo só mais tarde. Mas esse Pictus de solidão crítica vai me ajudar muito. Enfim, já cheguei no próximo mapa. Os monstros aqui são um pouco chatinhos, mas eu consigo dominar bastante aqui o movimento dos monstros. Então rapidinho eu aproveitei para upar bastante aqui e avançar no jogo até chegar no próximo boss. Foi bem tranquilo, não tive nenhuma dificuldade. O Pictus de crítico ajudou muito. Eu matei ele sem morrer nenhuma vez. Como ajudou esse Pictus de crítico? Olha esse dano logo no começo do jogo. Continuei com a história do jogo. Enfrentei o pessoal do campeonato. Estrozobei a Ciel, foi bem fácil. E já fui continuando na história principal do jogo até chegar no François. Tive um pouco de dificuldade para matar o François, derrotar ele, mas foi até pegar o time do ataque dele. Quando eu peguei o time do ataque, e olha o que aconteceu.
Nesse momento, percebi uma coisa. Eu já tava tirando 999. Então, a única coisa que eu precisava fazer era simplesmente upar pra tentar aumentar ao máximo meu HP e pegar bastante Pictus. Também pra aumentar meu HP. Porque a única questão agora é eu não tomar um hit. Se eu conseguir não tomar um hit, eu já tô bem. Seguindo a história, eu aproveitei esse monstro de pedra pra ficar upando, porque é bem pertinho do save ali. Então, literalmente, só ficar descansando e upando. Eu passei bastante tempo aqui upando. Bastante tempo. Cheguei aqui mais ou menos nível 16 e fiquei upando até os 21, 20, 22, por aí. Até os 20. Progredindo na história, fui matando os bichos que estavam na frente, aproveitando também para upar o máximo que eu podia, até chegar no próximo boss, o Mestre das Lâmpadas. Morri poucas vezes pra ele, umas 5, 6 vezes. Mas, cara, foi muito gratificante matar esse boss. Principalmente quando eu consegui dar parry nas luzinhas que ele soltava no começo. Então, progredindo na história, é assim termina o ato 1 e vamos direto pro ato 2. Faço os últimos upgrades e é agora que eu foco em pegar todos os Pictus de solidão. Lá nos Gestraus, onde eu tinha mencionado mais cedo. E agora que chegou o principal problema agora. Como eu só tô botando em força e eu já estou dando 999 de dano, que é o dano máximo, o atributo de força já não faz muita diferença, porque ele só vai aumentar a minha força, meu dano. Então, essa chegou a dificuldade. Então, a partir de agora, eu tenho que só focar em Pictus e upar o mais rápido possível para pegar os Pictus bons, que dão HP, e poder usá-los. Também upar para pegar a Lumina. Porque a partir desse ponto, tudo vai depender agora justamente da minha habilidade. Porque praticamente todos os monstros vão dar entre 3 a 1 hit pra me matar. Então vai tudo depender do meu dodge e da minha habilidade de dar parry. Depois que eu peguei todos os Pictus de solidão, eu continuei lutando contra eles pra continuar upando. Porque eles dão bastante XP. Fiz isso até o level 28 mais ou menos. Eu aproveitei e dei uma desviada do caminho, matei um boss opcional, mas foi bem tranquilo. E foi bem importante porque eu consegui um Pictus bom de PA quando eu atacar, então vai ser de grande ajuda. Ali perto também, descendo, tinha uns cromáticos que eu poderia matar. Então fui lá e derrotei. Foi bem tranquilo também, deu uma boa XP. Quase upei pro 31. Segui na história, passei pelo campo de batalha esquecido. Finalizei os monstrinhos dali. Matei mais um cromático, que é muito importante, porque dá um Pictus muito forte. Por sinal, isso foi bem difícil, mas ele dá o Pictus de dar PA ao aparar, que vai ser muito útil lá na frente. E agora, vamos pro próximo boss, que é o Dualista. Grande Dualista. Bem tranquilo, eu morri apenas uma vez pra ele. É muito bom essa luta do dualista, cara. Sempre quando eu jogo é absurdo. É bom, é muito gratificante, mano. Cinema demais. Mas foi bem tranquilo, morri pra ele só uma vez e consegui um Pictus muito roubado, que vai ser muito útil pra mim, que é o ataque 2 vezes. Eu cheguei no level suficiente pra botar tudo em força. Agora o restante vai ser tudo distribuído em sorte.
Agora progredindo na história, eu cheguei no Monoco, enfrentei ele. Eu morri algumas vezes, obviamente, mas não tive tanta dificuldade assim. Nessa parte onde os personagens se separam, eu tive uma tática, eu falei, pô, simplesmente eu não tenho nenhuma luta importante pra fazer, então eu só vou desviar de todo mundo e pegar todos os itens possíveis. E foi isso que eu fiz. Eu saí desviando igual o Ronaldinho e fui pegando todos os itens possíveis, até chegar na Amael. Aí com a Amael eu comecei a lutar com todo mundo. E agora que o caldo começa a engrossar um pouco mais, que agora que as lutas vão começar a ficar bem mais difíceis, que eu tô enfrentando o Reino. Esse primeiro até que é tranquilo, não é tão forte assim, mas é chato enfrentar ele. E eu nem morri tantas vezes assim por isso, morri incríveis 5 vezes pra ele. Em compensação a outros bosses, tem voz que eu morri muito mais, mas foi bem de boa passar dele. Novamente, pulei um pouco a cerca ali, matei uns bichos diferentes, peguei uns pictões mais, upei mais um pouco e prossegui na história para os Visages. E prossegui na história, matei a tristeza, a raiva e a alegria, tranquilão, sem dificuldade nenhuma. Algumas vezes eu morri, mas nem para tanto. E também fiz a boa matando esse bicho aqui, consegui um bom pix dele, 50% a mais de dano contra contra-ataques. E com tudo isso, depois de tudo isso, matar todas as máscaras, prossegui na história, agora chegamos no boss Visages. E também o guardião das máscaras. Não foi tão difícil não, pensei que seria, mas foi tranquilo. Então, progredi na história e agora vamos para Cyrene. Bom daqui que o mapa, além de ser grande, os bichos daqui são bem tranquilos de matar. Então dá pra ficar um bom tempo aqui também farmando e pegando nível. Olha o dano que eu dou desses bichos, cara. É muito tranquilo de matar eles. Eu fui progredindo, matando bicho por bicho, pegando tudo que podia pela frente, até chegar no costureiro. Foi de boa matar ele. O bom de matar o costureiro é que quando você vai enfrentar a Cyrene, ela não consegue ter escudo quando usa as habilidades, né? Então facilita um pouco a luta. Então é essencial eliminar esse costureiro. Então progredindo logo à frente, eu vou enfrentar a cobra glissando. Também logo ali tem um ponto de save também, de atributo. Tá vendo que eu tô já quase level 50. Então vamos continuar a história e enfrentar essa cobra.
Foi bem tranquilo matar ele. Deu uma boa XP. E já vamos direto pro boss. Sirene. Na Sirene eu tive um pouco de dificuldade. Eu morri. Nossa, esqueci. Mas morri. Morri mais umas vezes. Perdi a paciência. Valeu, mano. Não acredito nisso não, viado. Pô, é o mais fácil, velho. Tomar no... Mas continuei. Depois de bastante tempo, depois de me concentrar muito, eu consegui. Toma, filho da... Cara, essa luta da Selene é troço de maluco, velho. Pra mim é a melhor luta do Carol School, cara. É uma luta muito bonita, cara. Doideira demais essa luta, velho. Eu sempre vejo todas as cutscenes nessa luta, porque é muito bonito, cara. E é muito bom, é muito gratificante ganhar desse boss, cara. É a mesma coisa que o duelista, mano. Mas eu acho que a Selene fica na frente ainda. É absurdo essa fight boss, cara. É coisa de maluco. Com isso, vamos para o final, que é a parte mais difícil do jogo, o local mais absurdo do jogo. Vamos para o monólito. Então continuamos na história, enfrentamos a Artífice e então progredimos até entrar dentro do monólito. Aqui dentro praticamente vou enfrentar milhares de bichos, boss, mini-boss que eu já tinha enfrentado. Só que agora esses bosses são tudo cromados. A maioria é cromado e outros novos também. Mas esses boss são muito bons pra upar. E também muito bom pra morrer. Porque aqui o que eu vou morrer tá de brincadeira. Eu vou morrer demais aqui. Eu cheguei aqui level 50. Bem possível que eu devo upar mais ou menos uns 10 a 11 níveis aqui, tranquilamente. Então é isso que eu vou fazer por muito tempo, bastante tempo, vou matar bicho por bicho em vários locais diferentes e tentar progredir na história. E aqui eu vou morrer demais, mano. Eu vou morrer pra caramba. Vou aumentar muito minhas mortes aqui, porque até eu pegar o padrão dos monstros daqui, demorei. Eu demorei bastante. Valeu, meu irmão.
Então, depois de sofrer muito, apanhar muito, morrer bastante, finalmente progredi na história, cheguei nele. Esse incrível e maravilhoso Reynor. E cara, como eu morri? Eu morri demais pro Reynor. Eu morri, e morri, e morri mais uma vez. E morri de novo. E desisti. Como que eu vou matar esse filho da puta, mano? E fiquei puto. E tava sem paciência. E pensei em upar um pouco mais. Eu vou ter que upar muito nessa merda, né? Eu fiz de tudo, cara. Eu não tava conseguindo lidar com o Reynor. Tão roubado que esse desgraçado é. Merda, mano. Porque qualquer vacilo, cara, qualquer vacilo que eu fizesse, eu morria. Era um hit, 2 hits, sabe? Não tinha como, cara, não tinha como. Eu tinha que jogar isso com 100% de concentração e full focado, cara, porque senão ia dar ruim. Passei aqui 2 dias, cara, jogando pra tentar passar dele e morri bastante, cara. Morri muito, eu morri demais, cara. Mas finalmente, depois de muito esforço, morrer muito, eu consegui. Your sister deserves more. Cara, a luta do Reynor é coisa de maluco, mano. E muito, muito, mas muito difícil. Eu rimei pra conseguir matar ele. Difícil demais, cara. Muito difícil. Mas, cara, muito gratificante depois que você finaliza um boss assim, depois de muita dificuldade. Nossa senhora, que bagulho bom. E foi no time, cara. Se eu não tivesse dado parry no final, eu tava morto. Porque ele tinha me jogado fogo. Eu tava incendiado. Eu ia morrer no próximo round. Então, se eu não desse parry ali, eu ia morrer. Então foi tudo justamente do time pra eu conseguir matar ele, cara. Foi absurdo. Infelizmente na gravação pegou eu gritando, porque eu gritei igual um maluco, velho. Depois que eu matei esse boss, cara. E, porra, que sensação maravilhosa, cara. Que jogo sensacional, mano. Não tem como. E vamos agora praticamente pro boss final, porque depois que eu matar a Artífice, eu vou pegar o Pictus de ultrapassa 999 e com certeza eu vou sair trosobando todos os monstros do mapa, velho. Porque eu tô com muito dano, meu combo tá muito forte e eu tenho certeza que o restante daqui, depois que eu passar da Artífice, vai ser bem mais tranquilo. Mas eu acho que Artífice vai ser tão difícil quanto o Reynor. Eu acho que não vai superar o Reynor não, mas vai ser tão difícil quanto. Então partiu, vamos lá tentar matar a Artífice.
É, cara, esse jogo é incrível, né, cara? Todas as lutas desse jogo tem um toque especial, cara. É muito bem feito. A dificuldade foi bem parecida do Reino, mas eu estava mais ciente do que estava acontecendo. Então era um pouco mais fácil pra mim entender. Eu morri bastante também, mas não me estressei tanto quanto o Reino, cara. Então depois de um tempo eu consegui finalizar ela e peguei o Pictus mais roubado do jogo, onde eu ultrapasso o dano de 999. E, irmão, a partir daqui o jogo vai ficar fácil. Agora vamos para o Lumière e pro mapa do boss final. Não tem mistério, só andar reto e matar tudo que vem pela frente. Por causa do Pictus, meu dano vai passar de 999, então eu vou bater em todo mundo. Vai ser bem tranquilo, eu vou morrer quase nenhuma vez. Só às vezes que eu vacilava e morria, mas raramente eu morri. E eu também aproveitei pra mexer em todos os Pictus e pegar todos os Pictus possíveis já. Também, como eu já tava ali, já fui aproveitando pra upar também. Não quero não, eu upar, tinha que matar os monstros. E eu queria matar os monstros, tava matando muito facilmente. Era um combo e o bicho já falecia. Então eu segui até chegar na área do Reynor. E aqui na área do Reynor, a gente vai enfrentar o último monstro. E cara, o monstro foi simplesmente dizimado. Eu não tive nenhuma dificuldade. Como eu só coloco em força, então agora... Mano, o bicho, ele estourado. Eu tava tirando 100k, eu não tô nem level 60 direito. Então, cara, eu só segui até chegar no boss final, Reynor.
E assim praticamente eu zero o Claro Obscuro. Cara, esse boss final foi muito tranquilo. Às vezes que eu morri pra ele foi mais vacilo meu do que méritos do boss. Porque praticamente eu tava dando um hit e a vida do boss inteira. E a segunda fase dele praticamente não teve. Porque foi um hit e já foi a vida dele toda, ele se curou, acabou. Foi outro hit e acabou a segunda fase. Então foi muito tranquilo, velho. Muito tranquilo, muito tranquilo. É agora a parte do que eu escolho o final, né? Do verso ou da Mael. E com certeza eu escolhi da Mael. Porque olha o que eu vou fazer com o verso. E assim eu zero Claro Obscuro com apenas com a Mael e só botando um atributo de força. Eu acredito que eu ia morrer bem mais. Morri incríveis 317 vezes. Foi bastante coisa. Sendo que a maior parte foi tudo no finalzinho ali. No Raynor e na Artifice. Foi tudo nesses dois praticamente que eu morri. Juntando os dois ali dá 100 mortes. Bastante coisa. Mas cara, foi muito bom, cara. É muito bom fazer esses desafios. O Raynor com certeza foi o que eu mais morri. O Raynor 2, segundo Raynor, com 57 mortes. E logo em seguida vem a Artifice, com 46. E logo depois a Sirene, com 16. A maioria das minhas mortes mesmo foi no mundo ali, no meio do jogo mais ou menos. Que eu morri bastante. E cara, muito bom, velho. Esse jogo é maravilhoso, né? Não tem como. Ele entrou no meu top 1 de jogos da minha vida, assim. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. E se você ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido. Esse vídeo deu muito trabalho. Muito trabalho. Eu não tenho um PC muito bom, então demorou muito pra editar esse vídeo. Então se você ficou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí. Então valeu, falou. Até mais.